Bom, aproveitando que a Bela já começou com o bastidor de Lula e Bolsonaro, Malu Gaspar, como é que as duas candidaturas entenderam esse resultado de primeiro turno? Pois é, eu estava achando curioso aí a Bela falar, porque realmente eu acho que houve uma completa desconexão ali entre o resultado e a reação dos candidatos, porque logo depois que acabou a apuração, o Lula foi ao palco ali no local montado para ele falar, dizendo que era só uma prorrogação e que eles iriam ganhar. Né, tentando passar uma imagem, uma fala de positividade, uma coisa de otimismo, sendo que, obviamente, era só assistir as imagens que você via que as expressões das pessoas, a linguagem corporal era essa que a Bela está dizendo, de total decepção, como se tivesse passado um trator em cima da campanha petista, né? Por outro lado, a surpresa para mim foi quando chega o Bolsonaro e diz que, num tom bastante humilde, assim, entre aspas, para ele, né, numa fala falando baixo, num tom mais aparentemente sereno, reconhecendo que ele que teve muito voto que ele não teve por causa da condição do povo brasileiro, né, que sentiu aumento dos produtos, da economia. Ele fez uma fala não fez uma fala de vitorioso, porque ele sabe que vai ser difícil o segundo turno, mas ele poderia, dado o resultado que ele teve nas urnas, ter tido uma fala um pouco mais, até por conta também dos institutos de pesquisa, ter tido um tom um pouco acima, que é o que ele costuma ter. O que eu entendi disso, a minha interpretação? O Bolsonaro entendeu o que as urnas disseram para ele. Não vai ser fácil, existe uma grande parcela da população que realmente não está com ele. Pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente sai das urnas, um presidente que disputa a reeleição ficou atrás do seu oponente, né? Na verdade, ele teve o pior desempenho proporcional num primeiro turno entre todos os presidentes, então ele sabe que vai ser complicado. Já o Lula, com essa atitude, ele está demonstrando que não entendeu o recado das urnas, ou então ele não está querendo reconhecer. E na minha interpretação, qual é esse recado? Eu acho que ele confiou demais nessa frente ampla que ele demonstrou, desses apoios que ele angariou ao longo do primeiro turno, né, que supostamente seria uma frente ampla, mas eu até escrevi hoje no Jornal Globo que eu acho que é o seguinte: esse cheque em branco não tinha saldo. Essas pessoas, os ex-presidentes que apoiaram, os ex-presidentes do STF, os artistas, os economistas, todo esse apoio que ele reuniu, não tinha votos. Essas pessoas não tinham votos. Quem é que tinham votos? Os partidos. Mas só que para fechar apoios com os partidos, se ele quisesse realmente fazer uma frente ampla da maneira como precisaria para ganhar os votos, dos quais ele precisava para vencer no primeiro turno, ele teria que ter firmado compromissos que ele não estava disposto a firmar. Agora vai ser mais caro, porque ele tem diante dele um presidente que elegeu 20 dos 27 senadores, 20 senadores para as 27 vagas que estavam em disputa. O presidente tem, no mínimo, 190 deputados muito próximos, 99 no partido dele. E ainda tem dois vencedores na eleição, Tarcísio de Freitas, que foi em primeiro, que está em primeiro em São Paulo, e tem o Zema em Minas Gerais, que muito provavelmente vai apoiá-lo. Então, ele ganhou um outro tamanho, que realmente, como a Bela falou, não estava previsto nas pesquisas. E, por fim, só queria falar uma última coisa, que eu acho que tem relação com esse revés que o Lula tomou em relação às pesquisas, que é o fato de que, aparentemente, o PT e as pesquisas e os analistas subestimaram o tamanho do antipetismo, especialmente em São Paulo, e o resultado que colocou o Tarcísio de Freitas na frente, com 42% dos votos, mostra isso. Uma das hipóteses que eu ouvi foi do Maurício Moura, que é um consultor e dono do Instituto Ideia Big Data, é a de que as pesquisas espontâneas, em que o eleitor responde sem ser estimulado por nenhum cartão, nenhum papel, nada, mostraram uma migração. Se você for olhar o resultado das espontâneas em relação ao resultado final das eleições, ele sugere que uma quantidade muito grande de pessoas que se declaravam indecisos antes do primeiro turno
quando decidiram, migraram para o Tarcísio e para o Bolsonaro, ou seja, para o antipetismo, que a gente sabe que em São Paulo é muito forte. Isso aí é uma quantidade enorme de votos que pode, inclusive, ter custado essa eleição que o Lula pretendia e lutou tanto para ganhar no primeiro turno. Até pensando nesse cenário aí descrito pela Malu, quero colocar agora o Lauro Jardim aqui na conversa. Lauro, te perguntando o seguinte: como que o presidente Jair Bolsonaro chega para o segundo turno? E te perguntar também se o Romeu Zema, governador eleito de Minas Gerais, já foi acordado? Olha só, Cássia, é dado como certo no Palácio do Planalto que vai ter, sim, um apoio explícito do governador reeleito Romeu Zema ao Bolsonaro. Na verdade, ainda na pré-campanha, houve várias conversas entre o ministro Ciro Nogueira e o Romeu Zema, e ali foi feito um acordo. O acordo era o seguinte, que na campanha o Romeu Zema ia bater até não poder mais no PT e no Lula, não ia ainda apoiar o Bolsonaro, até porque o Partido Novo, ao qual o Zema é filiado, tinha um candidato, o candidato Felipe Dávila, que teve aí menos de 1% dos votos. Enfim, ele não tinha condições de apoiar publicamente, mas ele iria, nessa combinação, nesse acordo, bater muito no PT. Agora, neste momento, livre desse empecilho, o Zema vai declarar apoio segundo esse acordo que foi feito. Isso é muito importante para a campanha do Bolsonaro, porque Minas é, entre os 3 maiores colégios eleitorais do país, o único que deu a vitória ao Lula. São Paulo e Rio deram vitória ao Bolsonaro. Então, a campanha do Bolsonaro pode, neste mês de outubro, neste segundo turno, ter de modo mais incisivo o apoio de um governador reeleito com uma margem bastante alta. E mais, só para complementar também, o outro estado, que é Rio de Janeiro, na campanha do Bolsonaro, uma das palavras de ordem é: vamos usar o Cláudio Castro, governador eleito no primeiro turno, aliás, com um percentual de votos que surpreendeu a todo mundo, ao menos os institutos de pesquisa e todos os observadores. Enfim, ele sai da eleição muito forte, o governador Cláudio Castro, e ele vai ser usado muito para tentar aumentar o percentual de votos do Bolsonaro no Rio, estado onde ele já venceu o Lula. O Bernardo já está com a gente, mas vai esperar um pouco na fila aí, Bernardo, porque tem a Vera antes para a gente chamar e conversar com a Vera Magalhães, porque uma das coisas que ficaram claras aí nessa segunda eleição em que a direita se expressa no Brasil de uma forma tão clara, tão evidente, é que continuam subestimando a direita, Vera. Continuamos todos, Milton, nós, jornalistas, institutos de pesquisa, todas as coalizões em defesa da democracia. A gente realmente precisa mergulhar nesse Brasil e entender que ele é bem mais à direita do que nos parecia e do que os valores com os quais a gente estava medindo o desejo do eleitor se expressam, né? A pandemia, que parecia ser um fator importante para ditar uma rejeição grande ao Bolsonaro, que todos os institutos de pesquisa mostravam, inclusive falavam a rejeição é maior que o antipetismo, o antibolsonarismo é maior que o antipetismo. Eu não tenho certeza do que as urnas dizem a respeito da rejeição de um e de outro. O Bolsonaro, sozinho, conseguiu eleger 99 deputados do PL. Esses deputados não são do Valdemar Costa Neto, eles não são do PL, eles são deputados do Bolsonaro. Esse contingente, esse exército é muito maior que o PSL de 2018, que já era uma coisa que assustou a todos. Foram 52 os eleitos do PSL de 2018 e são 99 agora. Se você somar o PSL de 18, que eram esses 52, com o PL raiz do Valdemar, que eram 33 em 18, ainda assim é um contingente imensamente maior. O Republicanos também cresceu de 30 para 42 deputados. Então, essa bancada evangélica, reacionária, conservadora, bolsonarista, armamentista,
ela é imensamente maior do que o radar de qualquer um de nós conseguiu captar. As pessoas ao elegerem Ricardo Salles, Damares, astronauta, Mário Frias se elegeu deputado, Pazuello, elas estão endossando o que Bolsonaro fez na saúde, no meio ambiente, na ciência, na cultura, todas as coisas que nós, na imprensa, passamos anos apontando, de acordo com evidências internacionais, com evidências científicas, com o que dizem os consensos, né, civilizatórios internacionais, que era errado e que nos tornava párias diante do mundo. Então, neste momento, a gente tem uma eleição em que o Lula, de um tremendo favoritismo, passa o segundo turno na frente, mas tendo uma tarefa muito mais árdua que a do Bolsonaro, uma tarefa de ampliar essa frente. Essa frente não era tão ampla quanto a gente imaginava. E essa frente tem uma cara de esquerda num país que foi às urnas e deu ao contorno do Brasil uma cara de direita. Ou o PT acena a uma direita não bolsonarista, que por sinal saiu muito encolhida, que a gente mal consegue detectar qual é essa direita não bolsonarista, porque o PSDB praticamente acabou, e o PSD do Gilberto Kassab também ganhou em relação a 18, mas não é um partido de grande proeminência. Mesmo o MDB se garantiu ali na base de que ele é um partido federativo e agrega pessoas em vários países, então sai com essa colcha de patchwork, mas sem uma cara definida. E quem é que o Lula vai trazer para o palanque? No primeiro momento, ele parece não ter entendido que a tarefa dele é deste tamanho, porque ele coloca a Dilma para discursar na Avenida Paulista, sendo que São Paulo deu vantagem ao Tarcísio e deu a vitória a Bolsonaro. Então, ele não entendeu absolutamente nada. Eu falei agora com um apoiador de primeira hora do Lula, e não petista, e que acertou muito nos diagnósticos, quando falou que não ia ser tão fácil. Ele falou, olha, eu fiquei estarrecido quando eu vi a Dilma discursando na Avenida Paulista. Isso é um tapa na cara que o Lula deu do eleitor de São Paulo, que não o chancelou, e ele mostra que se for desse jeito vai ser muito difícil para a gente, vai ser dramático. Isso é um aliado do PT. Então eu acho que é necessário que ele entenda que ele vai ter de fazer mais acenos à direita do que ele fez até aqui, até para governar. Como é que ele, eleito, vai governar com este Congresso que se desenhou nas urnas ontem? E o Congresso está pronto, não tem o que fazer no segundo turno, não tem. O PT negligenciou as eleições para o Senado e o Bolsonaro, desde o início, disse, olha, ou eu tenho senadores ou eu vou ter dificuldade. Ele disse isso em inúmeras lives. E esse Bolsonaro Cordeiro ali, que a Malu tão bem descreveu, ele já mostra bem claramente que ele está com uma roupagem provisória, esperando para mostrar o Bolsonaro real, porque quando se desligaram as câmeras, ele continuou ali no cercadinho. O que ele disse? Joyce Hasselmann se elegeu, Alexandre Frota se elegeu, então já estava tripudiando sobre pessoas que foram eleitas com o espólio dele em 18 e que agora, quando caíram em desgraça com o bolsonarismo, ganharam um X na testa e não se reelegeram. E ele começou, calma, pessoal, vou eleger mais 2 ministros do Supremo. Então tem muita coisa em jogo, ele sabe e ele demonstrou ler o país melhor que todos nós. A verdade é essa. Quando ele falava do data-povo dele e a gente minimizava, o data-povo dele não estava com um radar assim tão errado, não. Não sei se voto envergonhado, não sei se os institutos têm de fazer uma calibragem dos seus critérios socioeconômicos, mas alguma coisa tem de ser feita, inclusive para a nossa cobertura. A gente não vai poder fazer uma cobertura esperando as pesquisas da segunda e da quinta, porque isso não vai dar conta da complexidade do eleitor brasileiro. A Cássia quer fazer uma pergunta aqui para o Bernardo, só quero fazer um comentário rápido aqui com base no que a Vera falou daquele evento ontem na Avenida Paulista. A impressão que eu fiquei é que o palanque estava montado para a vitória em primeiro turno e eles esqueceram de trocar o roteiro. Mantiveram o mesmo roteiro como se tivesse vencido o primeiro turno, por isso Dilma estava lá falando da maneira como estava falando. Fechado aqui o parênteses, Cássia Godoy. Daqui a pouco a gente vai falar de outros temas bastante importantes que surgiram aí na fala da Vera, exemplo da situação do PSDB, mas eu queria agora conversar aqui com o Bernardo, colocar ele nessa roda de conversa, Bernardo,
para falar a respeito de voto útil. A gente falou muito de voto útil um pouco antes do primeiro turno. Isso gerou, inclusive, desavenças ali entre os candidatos, bate-boca, gente criticando demais, que não se podia pregar o voto útil. Mas aí, na prática, teve voto útil nada, né? Pois é, Cássia, bom dia a você, Bom dia. Milton, Vera, Malu, Lauro, Bela. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã pós-eleição. Cássia, de fato, o fenômeno do voto útil, ele não existiu ou não existiu como nós esperávamos. Havia uma expectativa de que o voto útil fosse um fenômeno a beneficiar o ex-presidente Lula nessa reta final. Justamente por esse caminho que ele tentou fazer, de ampliar o leque de forças, receber apoio de personagens, por exemplo, ligados ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, havia uma expectativa de que o Lula conseguisse um impulso final de eleitores não petistas para liquidar a fatura no primeiro turno. Não só isso não aconteceu, Lula ficou ali nos 48% dos votos válidos, como o deslocamento que existiu e que não estava sendo detectado pelas pesquisas foi na direção do seu oponente, do presidente Jair Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que deu um salto na reta final em relação, pelo menos, àquilo que as pesquisas apontavam. Veja que ele aparecia ali na véspera com 38%, 37% na maior parte dos pesquisa e conclui o primeiro turno com uma votação de quase 44% dos votos válidos. Então, se houve voto útil, foi num sentido oposto ao que era projetado, esperado por muita gente. Tem algumas hipóteses sobre isso, acho que a gente vai precisar ainda de alguns dias e mais algumas conversas para chegar mais próximo do que de fato aconteceu. Mas para mim está muito claro, Cássia, que de fato o ex-presidente Lula tem uma tarefa para esse segundo turno, que é de ampliar o leque de forças políticas, aumentar a representatividade desse palanque dele. Isso já foi falado por alguns colegas, e eu queria reforçar que a ideia da frente ampla, da frente democrática, como um grande somatório de forças distintas para derrotar o projeto que está no poder hoje, que é um projeto de extrema-direita, essa ideia vai ter que ser reforçada no segundo turno necessariamente. E, claro, parte do fiel da balança aí vai depender dos dois candidatos que conseguiram pontuar, além de Lula e Bolsonaro, que foram a Simone Tebet e o Ciro Gomes. Os dois com desempenho acanhado, a Simone Tebet pouco mais de 4% dos votos válidos, distante daquilo que eles imaginavam, ali chegar a 6, 7 na reta final, e o Ciro Gomes, que saiu com seu menor desempenho, pior performance, nas suas 4 disputas presidenciais, ali com 3% apenas das intenções de voto. Então, a gente pode concluir duas coisas. Primeiro, que parte da migração dos eleitores desses dois candidatos, ela já ocorreu no primeiro turno. E, possivelmente, beneficiou mais o Bolsonaro do que o Lula, ao contrário do que muitas pesquisas indicavam. E a segunda conclusão é de que, mesmo assim, mesmo representando um contingente menor de eleitores, esses dois personagens ainda serão muito importantes na definição do voto do segundo turno. Claro, Lula passou com 6 milhões de votos de frente em relação a Bolsonaro. Acho que, pela análise fria dos números, a gente ainda pode apontar na candidatura dele um favoritismo ou um leve favoritismo, mas esses dois personagens, Simone e Ciro, vão ser muito importantes. Por isso mesmo, ontem a campanha do PT já falava numa ligação logo cedo para Simone Tebet. Ela já deu uma declaração de que não vai ficar em cima do muro, não vai se omitir, o que foi visto pela campanha petista como um sinal de aproximação, mas o Ciro Gomes vai permanecer, pelo menos pelas próximas horas, como aquela incógnita. Ele fez muitas declarações agressivas em relação ao PT, ele sinalizou várias vezes que não apoiaria o ex-presidente Lula num segundo turno. Ontem já adotou um tom um pouco diferente, disse que estava preocupado com a situação do país e que ia refletir. Vamos ver o que sai daí. Bela, onde se dará a disputa pelos 9 milhões de votos que estão nesse momento com Simone e com Ciro? Milton, o foco da campanha do ex-presidente Lula, segundo eu apurei ontem lá no QG, é o Sudeste, né?
como os meus colegas pontuaram, existiu uma surpresa muito grande, especialmente em relação ao Rio e São Paulo, onde o Lula ficou de cerca de 7 a 10 pontos percentuais atrás do Bolsonaro, né, nesses estados, e sendo que as pesquisas e também os trackings, que são os levantamentos internos do PT, apontavam um outro cenário. Então, a ideia é estimular, né, conseguir avançar em agendas, até um comício deve acontecer já ao longo dessa semana, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas o que acontece é que hoje o cenário nesses estados favorece bastante o presidente Bolsonaro, porque, como o próprio Lauro pontuou agora, ele deve ter logo o palanque do Zema, que se comprometeu a abrir espaço e a defender abertamente a candidatura do presidente Bolsonaro num eventual segundo turno, e também a força grande de Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, né? Porque como não existia essa expectativa que o Tarcísio se colocasse já no primeiro turno tão à frente do Haddad, isso gerou uma surpresa muito grande no partido. Eu também queria pontuar aqui esse roteiro ali, essa permanência do roteiro da vitória, que vocês citaram agora há pouco, mesmo com esse desempenho frustrante do Lula no primeiro turno. Me chamou muita atenção, porque quando a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, chegou ao hotel na tarde de ontem, ela já fazia um discurso de vitoriosa, falando que mesmo que o Lula fosse para o segundo turno, o PT já sairia vitorioso. E havia uma expectativa de que teria cerca de 10 pontos, até um pouco mais, do Lula à frente do Bolsonaro. Mas com essa vitória, com essa distância do Lula tão enxuta, né, de cerca de 5 pontos, e todos esses aliados do Bolsonaro eleitos no Congresso, havia uma expectativa da gente que estava lá esperando a coletiva do Lula, que ele calibrasse o tom da vitória. Isso, de fato, não aconteceu. Ele fez um discurso ali falando que era uma prorrogação. O vice dele, o Geraldo Alckmin, também veio na mesma toada, que a vitória estava próxima. Então, foi um discurso muito destoado da realidade e que vai na linha do que os meus colegas falaram da presença da Dilma ali no comício em São Paulo. Hoje de manhã, eu falei com um coordenador da campanha que parece que acordou um pouco mais conectado com a realidade, falando que tem um sentimento de urgência e que na reunião do partido isso vai ser colocado e vai ser debatido, porque de fato a frustração assim, não dá para ser colocada, empurrada para baixo do tapete, mas também é necessário ter instrumentos para deixar a tropa animada. E ele também apontou que tem uma outra questão importante, que o PT teria gasto já bastante parte dos recursos que tem investindo nessas agendas aí do primeiro turno, e que agora o caixa estaria menor para fazer mobilização de rua. A ideia era fazer ali mais uma grande campanha, evento de arrecadação, mas com esse desempenho abaixo do esperado também tem uma preocupação se esse dinheiro vai vir. Milton. Tá. Antes de repassar a palavra para todos vocês, só um minuto e meio, que é o tempo do repórter CBN com a Cássia Godoy, que prometeu que entregará em 1 minuto e meio. 8h30 agora. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros. Com você, sempre. Segunda-feira, 3 de outubro de 2022. A confiança dos empresários brasileiros atingiu em setembro o maior nível desde agosto de 2021. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,8 ponto e chegou a 101,5. A situação atual teve avaliações positivas e as expectativas para os próximos meses foram menos favoráveis. Os setores menos otimistas são o comércio e a indústria. O partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, conseguiu eleger 8 senadores e terá a maior bancada do Senado em 2023. A legenda vai ficar com 14 das 81 cadeiras da casa, 6 a mais que hoje. O PL pode perder a liderança, no entanto, se União Brasil e PP efetivarem a fusão anunciada por dirigentes das siglas no sábado.
Neste caso, o novo partido terá 16 senadores. A disputa pelo governo da Bahia vai ser definida no segundo turno entre Jerônimo Rodrigues, do PT, e ACM Neto, do União Brasil. O petista ficou próximo de vencer no primeiro turno com mais de 49% dos votos. ACM Neto teve quase 41%. No Maranhão, o atual governador Carlos Brandão, do PSB, foi reeleito com 51% dos votos válidos. No horário de Brasília, 8h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. E nós seguimos então com esta conversa de política especial aqui no Jornal da CBN, reunindo Vera Magalhães, Bernardo Melo Franco, Bela Megali, Malu Gaspar, Lauro Jardim. A última a falar aqui foi a Bela Megali. E aí, enquanto a Bela estava falando, eu recebi 2 pedidos de fala. Não é pedido de direito de resposta, não. São 2 pedidos de fala. Um foi da Vera, o outro do Lauro, então vou deixar nessa ordem. Começa com você, Vera. Você pediu também, Malu? É pela ordem, tem que levantar a mão. A escolinha do professor Milton, a gente levanta a mão. Vai lá, Vera. Eu vou deixar meu colega Libriano, eu prometo ser rápida, para deixar o aniversariante falar rápido também. Eu queria pontuar Minas, gente, porque eu tenho uma discordância quanto a esse favoritismo do Lula nesse momento. Porque eu acho que o que as pesquisas mostravam, a gente não pode considerar, a gente tem que partir do que a gente viu nas urnas ontem. E a gente tem em Minas um retrato fiel, idêntico do que aconteceu no Brasil, como acontece há muitas eleições já. É muito impressionante que Minas seja um retrato tão textual do Brasil, porque a gente tem no quadro nacional Lula com 48,41% dos votos válidos, Bolsonaro com 43,2%, Simone Tebet com 4,16%, Ciro Gomes com 3%. E Lula em Minas, Lula 48,29%, Jair Bolsonaro 43,6%, Simone Tebet 4,17%, Ciro Gomes 2,58%. E aí o que a gente tem nesse estado, que é um retrato fiel do Brasil? Você tem um extremista de direita eleito deputado federal mais votado da história do Estado e mais votado da eleição com 1.400.000 votos. E você tem um governador de direita, e de uma direita ali que não é envergonhada de ser direita conservadora, pouco ilustrada, eleito em primeiro turno com uma larga vantagem sobre o resto. Você tem essas 2 forças que saem da eleição que não são triviais e que vão trabalhar diuturnamente pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu não acho que a defesa da democracia seja um valor para o eleitor médio brasileiro hoje. O que eles disseram nas urnas é que eles não estão preocupados com a defesa da democracia. Então, esse discurso tem que mudar. Se o Lula for buscar uma frente em algum lugar para defender a democracia, ele vai ficar falando sozinho, porque não tem centro no Brasil. Cadê o centro no Brasil? Onde é que está? Onde é que está o tucanato? O José Serra, um dos expoentes do PSDB, não se elegeu deputado federal. O cenário para o PSDB é de humilhação no seu principal estado. Cadê as forças do centro? Cadê esses democratas dispostos a clamar e a pegar em armas pela democracia? Eles fizeram tudo o que podiam no primeiro turno. E aí os efeitos colaterais dessa pregação pode ter sido que a sinalização de virtude em prol da ciência, da cultura, tudo isso que a gente vem enfatizando como valores necessários, pegou aquela pessoa que era bolsonarista e ela falou, quer saber, eu vou votar mesmo no Bolsonaro. E a economia vai ser o fator importante. O Bolsonaro captou isso também ontem, quando ele diz isso que a Malu disse, olha, eu sei que a vida não está fácil para você, ele vai ter um mês para contar com a melhora da economia, para surfar nesta onda. Ou o Lula entra na discussão econômica e diz o que ele quer fazer na economia e sinaliza para essas pessoas que estão também preocupadas com a democracia que ele não vai fazer um governo Dilma II, ou o favoritismo não é mais dele, desculpa, a gente não tem dados para ver esse favoritismo. Você tem um estado totalmente aberto, que é Minas Gerais, podendo virar
A gente nunca teve, na história do segundo turno no Brasil, uma virada do segundo lugar passar à frente do primeiro. Mas a gente tem um estado onde está tudo aberto e o Sudeste está todo aberto. O Lula só saiu na frente ontem porque ele venceu acachapantemente no Nordeste. E o Nordeste tem um mês para os auxílios fazerem um efeito. O Bolsonaro vai tentar entrar no Nordeste também. Então, eu acho que ou o PT entende que é muito sério o que saiu das urnas ontem e que a população não quer a volta do PT raiz, não quer a volta da Dilma, não tem saudade da Dilma, não está ligado nesse discurso se foi golpe ou se não foi golpe, precisa virar esta página e oferecer algum tipo de ponderação sobre o passado e uma sinalização sobre o futuro. Lauro, fale. Milton, eu queria fazer uma observação sobre uma passagem que o Bernardo falou sobre, nesse segundo turno, o apoio eventual da Simone Tebet e do Ciro Gomes ao Lula. Eu não tenho dúvida, quer dizer, me parece que a Simone logo vai apoiar o Lula, vai declarar apoio ao Lula. O Ciro Gomes é uma incógnita, mas também não há dúvida que o PDT deve apoiar explicitamente o Lula. Agora, a questão, na minha opinião, que se impõe agora é: será que os eleitores vão acompanhar? Será que Simone e o PDT, ou Simone e Ciro, têm mesmo essa capacidade de transferir os votos para o Lula? Porque a história das eleições mostra que nem sempre isso acontece, nem sempre isso é automático. Então, não bastará só para o Lula ter esse apoio. Aliás, ele, nas últimas semanas, ele teve apoio de vários expoentes. A gente não tem como medir o quanto a Marina pode ter levado de votos para ele, o quanto outros personagens de importância podem ter levado votos para ele, mas o que eu queria ressaltar é isso. Não necessariamente o apoio de Ciro e Simone, ou do PDT e da Simone Tebet, podem ser considerados uma soma perfeita. Olha, vamos juntar aqui os 4% que teve a Simone, os 3% que teve o Ciro, e o Lula consegue ali os 2% que ele precisa para se eleger. Eu acho que a conversa agora no segundo turno é bem mais complicada. E tem também um outro fator que é interessante para a gente falar, que nesta campanha do primeiro turno, o tempo todo, os conselhos que a ala política da campanha do Bolsonaro e os marqueteiros deram a ele é que ele devia ser um Bolsonaro mais contido. E a verdade é que o Bolsonaro, que teve 43% dos votos no primeiro turno e surpreendeu todo mundo, foi o Bolsonaro raiz, foi um Bolsonaro grosso, misógino, crítico do STF, até o último momento insuflando os seguidores dele em relação à lisura das urnas, a duvidar da lisura do processo eleitoral, ou seja, até como eu escrevi hoje no Globo, onde queriam um Bolsonaro mais moderado, ele foi Carluxo. Então, a gente tem aí, e aí um pouco a Vera disse isso, quer dizer, um Bolsonaro que mostrou a cara dele como ele é. Ele não dourou a pílula, ele não quis ser moderado. E agora ele também vai contar com mais um mês com economia, com bons números, sim. Bons números, a dizer, o desemprego vem caindo há vários meses e para esse mês de outubro está previsto a taxa de desemprego de 2 meses atrás, que vai ser divulgada pelo IBGE, com uma nova queda. Você vai ter mais uma etapa aí de pagamento do auxílio emergencial, possivelmente novas quedas no preço do gás de cozinha e da gasolina, como essa nova administração da Petrobras vem fazendo também como uma campanha para o Bolsonaro. Você tem aí vários elementos que tornam a disputa muito, muito difícil para o Lula nesse momento. Eu quero ouvir a Malu Gaspar, que eu estou percebendo que ela está inquieta ali, quer falar, provavelmente sobre esse cenário nacional, mas quero te ouvir também, Malu, sobre o seguinte, além do cenário nacional. Como que os tucanos encararam a derrota do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo, um estado em que o PSDB já teve uma história de muito sucesso? PSDB é uma legenda que respira com a ajuda de aparelhos hoje?
Olha, gente, está em estado terminal, vamos dizer assim, né? O negócio está muito feio para o PSDB. E já vinha se desenhando desde o sábado ali, antes da eleição. Eu comecei a conversar com gente do PSDB, desse entorno da Simone Tebet, que está no PSDB, e também do próprio PSDB paulista, e o que você ouve é assim... catástrofe, palavras dessa natureza, porque aí começa a busca dos culpados, né? Os culpados, a culpa é do Rodrigo Garcia, que não declarou apoio a nenhum candidato a presidente, achou que sendo completamente independente, com aquele papo de que ele não era de esquerda nem direita, era para frente, que isso daí daria para ele entrada em todos os setores, com eleitores de todos os candidatos. E aí, muito que eu ouvi foi isso, quem quer tudo, quem tudo quer, nada tem, né? E também uma coisa de que, assim, se escapou o PSDB a lógica que fazia parte dessa eleição, né? Como de resto escapou a todo mundo. Aí é um partido que saiu da urna na federação com 14 deputados, que teve uma disputa que quase não foi para o segundo turno, no Rio Grande do Sul. Foi por coisa de poucos mil votos que o Eduardo Leite conseguiu chegar ao segundo turno na frente do petista Edgar Preto. Então, quer dizer, e os outros estados onde o PSDB está disputando são Pernambuco e Mato Grosso do Sul, em uma situação muito incerta, entendeu? Como a Vera falou, ninguém mais olha a pesquisa. Pesquisa agora a gente vai olhar de uma outra forma. Então, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E antes de terminar, eu queria fazer um comentário sobre o que a Vera e o Lauro falaram, porque eu acho o seguinte, eu queria só ir um ponto além, que é o seguinte, vai ser muito difícil para o PT reorganizar a sua campanha e reorientar suas tropas, porque a gente está vendo que a maneira do PT fazer campanha são comícios com audiências e muita gente e tudo, mas é uma plateia favorável, é uma plateia vermelha, são artistas e essa coisa de sempre, entendeu? É uma lógica de fazer a campanha e de ver a política que já se provou que não funciona. E o curioso é que na campanha do Bolsonaro eu vinha ouvindo muito isso, assim, que no segundo turno e eu acho que eles vão fazer isso, mas enfim, que no segundo turno ele teria que fazer menos motociatas, menos cultos e ficar mais e ir mais para a rua falar com as pessoas. Pode ser que ele fale isso, né? Que ele faça isso, mas a verdade é que a lógica dele se provou eficiente, né? O Lula, eu acho que o erro do PT foi acreditar que bastava serem eles, como se assim, o Lula tem esse discurso, né? Ele se compara ao Mandela, ao Gandhi, frequentemente ele diz que ele foi escolhido por Deus, mas é o seguinte, o povo não está ligando para isso. Entendeu? Isso está evidente. Ele pode ganhar, eu acho que ele realmente está numa vantagem de 6 milhões de votos, mas é como a Vera falou, a lógica tá invertida. É uma questão mais profunda, não é só uma questão quantos votos você precisa virar. Existe uma forma de fazer campanha e uma forma de fazer a política e uma forma de falar com as pessoas que demonstrou não ser eficaz, foi uma aposta errada no poder de atração do PT. É uma coisa, estou aqui, sou alternativa, todos virão por gravidade. Bom, isso não vai acontecer. Vocês já falaram, né, que essa disputa se dará muito na região sudeste, que pode tender para um lado ou para o outro. Bernardo, além da questão regional, quer dizer, dos estados em que haverá disputa desse voto, o que mais pode fazer diferença nesse segundo turno a favor de um ou outro candidato? Olha, Milton, um ponto que preocupa a campanha petista já desde o início dessa disputa eleitoral é a questão do voto religioso. A Malu falou agora do Lula se dizendo escolhido de Deus. Acho que entendo o que ela quis dizer, mas aí nessa declaração eu vejo mais uma tentativa de se aproximar desse público, que é um público que em termos de valores tende a acompanhar mais o bolsonarismo do que o petismo, do que qualquer outra coisa, qualquer tipo de messianismo. Acho que já foi uma das adaptações de discurso que a gente viu ao longo dessa campanha do PT tentando se reconectar com um segmento do eleitorado que é um segmento crescente, é um segmento organizado
e é um segmento cada vez mais à direita no espectro político, onde o PT imaginou que conseguiria chegar a esse eleitorado sem intermediação das grandes igrejas, dos grandes pastores, daquelas figuras mais midiáticas do meio evangélico, até porque essas figuras todas já estavam alinhadas ao bolsonarismo, mas não conseguiu um desempenho conforme ele esperava. Quer dizer, a ideia do PT inicialmente era de que a agenda econômica, a promessa de melhorar a vida dos mais pobres, de reestruturar programas sociais, de retomar um crescimento econômico e uma geração de emprego, isso tudo seria suficiente para atrair esse público evangélico que é majoritariamente de estratos mais pobres da população. Mas o que as urnas mostraram ontem foi que isso só não resolve. Quer dizer, tem uma disputa forte de valores mesmo no seio da sociedade brasileira. É uma sociedade que está mais conservadora, que está mais à direita, que está mais reacionária em alguns pontos. E isso a gente vê muito na composição desse novo Congresso. Milton, a gente não pode deixar de comentar aqui figuras simbólicas aí, né, que se elegeram e o que isso representa em termos do retrato do Brasil que se olha no espelho fornecido pelas urnas. Veja, em São Paulo, o ex-ministro Ricardo Salles, que foi demitido do governo em meio a uma investigação por contrabando ilegal de madeira, foi aquele personagem gravado dizendo que tinha que passar a boiada na legislação ambiental. Pois bem, o Ricardo Salles, ele teve quase 3 vezes a votação da Marina Silva, que é internacionalmente reconhecida como a maior liderança ambientalista brasileira. Os dois eram candidatos a deputado federal em São Paulo e um teve 3 vezes mais votos do que a outra. Se a gente olhar para a área da saúde, o governo Bolsonaro produziu 2 ministros com muita exposição midiática durante a pandemia. O Mandetta, que foi demitido naquele momento em que ele defendia ali a vacinação, a observação das regras da ciência, das medidas sanitárias, e o Eduardo Pazuello, que foi o personagem mais identificado com a postura negacionista, enfim, de contestação da ciência, o homem que atrasou as vacinas. Que era o ministro, né, Bernardo, que estava ali no cargo no momento que a gente tinha 3 mil mortes por dia de Covid. Era o ministro que estava no cargo quando a gente teve aquela crise em Manaus das pessoas não terem oxigênio, né? Exato. O ministro que deixou faltar oxigênio em hospital e que mandou remessa de vacina que era para o Amapá foi parar no Amazonas. Pois bem, o Pazuello se elegeu no Rio de Janeiro deputado federal com uma votação de mais de 200 mil votos. E o Mandetta perdeu muito de longe a eleição para o Senado no seu estado natal, no Mato Grosso do Sul. Então, a gente precisa refletir também sobre esses resultados. As eleições para o Congresso, elas tradicionalmente acabam sendo negligenciadas. A gente fala menos sobre elas, acaba se concentrando nas conversas, no jornalismo, na conversa de bar, na disputa presidencial. É normal que isso aconteça, mas a falta de um olhar mais atento para o Congresso talvez tenha ajudado a abrir caminho para essa eleição dessas figuras, muitas figuras aí identificadas com obscurantismo. Já foi citada aqui a Damares Alves, pastora, ministra do governo Bolsonaro, um símbolo, né, do fundamentalismo religioso que tem se infiltrado na política brasileira nessas últimas décadas. Pois bem, a Damares Alves vai ser senadora pelo Distrito Federal. A gente não está falando de nenhum rincão do país, quer dizer, o Distrito Federal, a capital do país, tendo uma vaga apenas para mandar para o Senado, manda a Damares Alves. Então é preciso também refletir um pouco sobre esses dados, o que eles dizem sobre a forma como os partidos estão fazendo política, buscando voto, e o que eles dizem sobre o novo retrato da sociedade brasileira. Quais são os valores que estão orientando os eleitores hoje, que talvez sejam diferentes daqueles valores que a gente costumava associar àquela ideia que a gente tinha na cabeça de Brasil. Quero conversar agora com a Bela Megali, continua conosco, Bela, também a respeito de eleições legislativas e sobre o que já está sendo chamado aí de uma espécie de mini bancada da Lava Jato, já que nós tivemos as eleições de Deltan Dallagnol, mais votado para a Câmara dos Deputados pelo Paraná, e tivemos Sérgio Moro também eleito. Cássia, e também a gente teve a Rosângela Moro, né, esposa do Sérgio Moro, eleita deputada por São Paulo, né, um estado que ela nunca viveu, a vida da Rosângela, que é advogada em Curitiba,
e diferentemente do marido, ela não teve o domicílio, a transferência de domicílio eleitoral barrado, então ela pôde concorrer por São Paulo. E, de fato, o Sérgio Moro, ele passou uma campanha bastante apreensiva e se colando como pôde no presidente Jair Bolsonaro, que inclusive chegou a ser ali o seu inimigo quando o Sérgio Moro, então ministro da Justiça, pede demissão do seu cargo, denunciando ali que o presidente estaria tentando intervir politicamente na Polícia Federal. E o Moro passa uma borracha nesse discurso e nessa denúncia, que inclusive foi objeto de investigação na PGR, tanto ele foi investigado quanto o presidente Bolsonaro, e cola no presidente Bolsonaro em sua campanha como uma estratégia ali para atrair o voto antipetista, já que o senador Álvaro Dias era o seu principal concorrente ali no estado do Paraná, Álvaro Dias do Podemos, né, que ficou em terceiro lugar. O Paulo Martins, que era um nome apoiado pelo Bolsonaro, também surpreendeu e ficou em segundo lugar atrás do Moro. E ali, de fato, o Moro sinaliza, né, que o verdadeiro inimigo dele seria o ex-presidente Lula e não o presidente Bolsonaro, e essa estratégia funciona, Cássia. O Dallagnol vai na mesma toada, também segue com duras críticas durante sua campanha ao Lula, cola no antipetismo e tem a maior votação, é o deputado mais votado no Paraná. Em segundo lugar, ele é seguido ali pela presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, então ele passa em muitas centenas ali, passa em muitos votos a deputada Gleisi Hoffmann e consegue consolidar ali a maior votação no Paraná. Então, essa bancada da Lava Jato, como você mesma citou, mostra que está viva, né? Apesar de a operação ter terminado, inclusive com a atuação direta do governo Bolsonaro para fazer o desmonte dos órgãos de corrupção. Esses personagens, de uma maneira inusitada, se colam no Bolsonaro, que foi justamente quem conduziu esse desmonte, miram no antipetismo e tem sucesso nessa estratégia. Lauro, algum outro destaque nas disputas estaduais, além daqueles que a gente já citou? A gente olhou muito aqui para a região sudeste, mas algum outro destaque que você chamaria atenção, assim, que surpreende nas disputas estaduais? Milton, na verdade eu queria voltar e continuar na região sudeste para falar de São Paulo, enfim, o estado com o maior colégio eleitoral do país. E ali, com a vitória no primeiro turno, vitória numérica do Tarcísio, a gente vê para o PT criado um problema enorme. Há 2 ou 3 semanas, eu conversando com um dos líderes da campanha do Lula, da campanha presidencial, ele me dizia o seguinte, que o grande temor ali, por algumas pesquisas que eles tinham, era que o Tarcísio terminasse o primeiro turno à frente do Fernando Haddad, porque isso ia atrapalhar a caminhada do Lula à presidência no eventual segundo turno, porque você teria ali um Tarcísio fortalecido por uma vitória numérica no primeiro turno, junto com Bolsonaro, e isso atrapalharia. Mas, aos poucos, isso foi, dentro da campanha do PT, ficando ali de lado e tal, parecia que, de fato, o segundo turno poderia ser, lá atrás, entre o Rodrigo, que estava crescendo 2 semanas atrás, Rodrigo Garcia, e o Fernando Haddad. O que se viu agora é um problema de tamanho muito grande para a campanha do Lula, que é enfrentar, no maior estado do país, um candidato como o Tarcísio de Freitas, que sai muito fortalecido. É engraçado porque a imprensa e todos nós, e a população de modo geral, deu muita importância a algumas gafes de Tarcísio na campanha, que não sabia onde votava, que era carioca, isso ia tirar ele do jogo, e na verdade o eleitor não teve nem aí em relação a isso. Ele seguiu o Bolsonaro, porque basicamente o Tarcísio foi eleito, conseguiu os 45% dos votos que ele teve por causa do Bolsonaro, e agora você tem a dobradinha
fazendo a campanha para o segundo turno no maior estado do país. Tarcísio e Bolsonaro, o que, repito, era o que o PT mais temia. Nós estamos fechando o nosso ciclo aqui, então eu vou passar a palavra agora para você, Vera, para fechar a sua participação também com a gente. Bom, fechar num tom um tanto sombrio, mas que eu acho que é necessário. Vera, parece que o seu som estava ruim. Parecia que você foi para um outro lugar. Assim, metalizado. Metalizou, mas agora eu acho que melhorou. Vamos lá, vai lá. Estamos te ouvindo bem agora. O pessoal parou de escrever para você. Terminar num tom meio sombrio, pegando carona no que o Bernardo falou por último, que também tinha a ver com a minha fala inicial, que é esse congresso, né? Esse congresso de 2023. Com o Bolsonaro reeleito, esse congresso vai ter grandes chances de levar à frente a sua política de armas, liberação geral de armas, restrição a aborto, mesmo nos casos que já estão previstos em lei. O orçamento secreto está garantido, ainda que o Supremo derrube, este novo Congresso conseguirá colocar na Constituição as emendas do relator nos moldes do que elas são hoje. Impeachment de ministros do Supremo passa a ser uma realidade e a eleição do Arthur Lira está garantida e a do Rodrigo Pacheco passa a correr um sério risco com esse Congresso, esse Senado de conformação bolsonarista, a não ser que ele, sendo mineiro, assim como eu disse que Minas é um terreno aberto para a eleição, por ser um swing state, também o Rodrigo Pacheco ser um swing líder e passar a comprar algumas pautas do Bolsonaro, inclusive colocar em discussão o impeachment de ministros do Supremo, algo que ele segurou até agora, e ele pode fazer isso ainda nesse ano como uma sinalização ao bolsonarismo. Então, o Supremo Tribunal Federal também tem que pôr suas barbas de molho, porque o Bolsonaro fez questão de lembrar que ele, se reeleito, designará 2 ministros a partir do ano que vem. Se Lula for eleito com esse Congresso, ele tem de enfrentar tudo isso que eu falei e tentar compor uma maioria com União Brasil, o PP, o Centrão estrito sensu. Então, para o Lula, o melhor dos mundos será abraçar o centrão fisiológico, e nesse caso o orçamento secreto também vai ter que ser garantido como uma forma de governabilidade. Então, se tem alguém que sai vitorioso das urnas, é o tal do orçamento secreto. Eu ia só lembrar, porque ontem na fala, Bolsonaro, na primeira fala dele, ele lembrou a questão da formação da mesa no Congresso Nacional com as vitórias que vinha obtendo, ou seja, já está no foco. Malu, sua última participação, então, aqui para fechar essa nossa conversa. Bom, acho que a gente tem que aprender a olhar para o Brasil real, né? Eu acho que é só esse comentário. Vamos ficar de olho no que seja o Brasil real, né? Acho que São Paulo deu um recado importante e a gente está vendo que o PT vai ter que focar em São Paulo se quiser ganhar a eleição por várias razões, não só pela numérica, mas pela questão simbólica. Minas é simbólico, e acho que o Zema vai ter um papel muito importante em virar esses votos que hoje estão com Lula e podem muito bem virar para Bolsonaro. E para lembrar em relação ao orçamento secreto, isso que a Vera falou ontem, já avançada madrugada, conversando com algumas pessoas que estavam ali analisando a campanha e falando com uma pessoa que é da Câmara, que trabalha na Câmara e lida com o orçamento secreto, falando assim, olha, 6 milhões de votos de pessoas que nem sabem que votaram no Lula, que podem muito bem votar no Bolsonaro sem nem saber direito o que aconteceu, esses votos o Bolsonaro acha com o orçamento secreto. Então, acho que é isso, gente. A gente tem que procurar olhar para o Brasil real, para fora das bolhas e conseguir entender os recados que os eleitores estão passando. Muito mais os candidatos do que nós, mas nós como analistas da política e, nesse caso dessa eleição, a gente precisa aprender e entender o recado que saiu das urnas ontem. Bernardo, ficou com você o papel de dar o ponto final nessa nossa conversa. Apesar que ponto final é outro programa, mas tudo bem. Ponto final eu vou fazer mais tarde, viu? Então, a partir das 7h30 da noite. Olha só, só queria frisar o seguinte, da minha visão, a gente vai ter pela frente um longo segundo turno, e eu não estou falando só da extensão temporal dele, que vai ser um pouco maior do que a gente está acostumado, né? Em geral são 3 semanas, esse ano serão 4, mas acho que serão 28 dias
de uma campanha muito acirrada e muito intensa pela presidência da República. E um fator que a gente vai precisar observar o tempo todo vai ser a atitude do presidente Jair Bolsonaro em relação ao sistema eleitoral, à justiça eleitoral e a observância de um resultado das urnas no próximo dia 30. Veja que o Bolsonaro ontem, ao votar no Rio de Janeiro de manhã, ele foi insistentemente questionado por jornalistas sobre se ele ia aceitar o resultado das urnas, se ele ia reconhecer o resultado das urnas, se fosse qual fosse. E ele se esquivou de responder a essa pergunta. Mais tarde, Milton, Bolsonaro, ao comentar os resultados já lá no Palácio da Alvorada, em Brasília, ele diz que estava esperando ainda um relatório das Forças Armadas sobre a apuração dos votos para depois se manifestar. E renovou um ataque aos institutos de pesquisa. Ataque que para o eleitorado dele agora talvez fique mais coerente ou fique mais fácil de ser engolido em razão da votação dele ter sido superior àquilo que as pesquisas indicavam na véspera da eleição. Portanto, esse fator dos ataques à democracia, das ameaças feitas por Bolsonaro, acho que vai ser um fator para a gente ficar muito de olho ao longo desse segundo turno. Vale lembrar que ontem, se não houve uma grande intercorrência, um grande caso ali de violência política, como se temia, ou de quebradeira de urnas, coisas assim, só houve alguns casos pontuais pelo país. Por outro lado, a Justiça Eleitoral fez uma mobilização inédita para tentar assegurar o respeito ao resultado da eleição. Quem viu ontem aquela coletiva no final do dia, ali do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deve ter notado que ao redor dele estavam presidentes de outros poderes, algo que também não é usual no Brasil. Estava ali a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, e o presidente do Senado, representando o Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Então, vai ser um momento que também as instituições vão passar por mais um teste de resistência aí nessas próximas 4 semanas. Bernardo, muito obrigado pela participação. Vera, Bela Megali, Malu, Lauro, muito obrigado por terem nos ajudado a pensar um pouco do que aconteceu nas urnas neste 2 de outubro e o que pode acontecer nas próximas semanas. Nós vamos permanecer atentos aqui tentando decifrar tudo isso ao longo dos dias. Muito obrigado aí pela parceria de todos vocês. E Lauro, reforçando nossos parabéns aqui de todos os ouvintes por seus... Posso contar? Seus 60 anos de vida. Pode. Bem vividos. Podia? Tem que contar a verdade. Tá bom, um abraço grande. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu. Obrigado.